Fala, família do rádio, tranquilo? Quantos ouvintes preciso ter para começar a vender a minha web rádio? Muita gente tem essa dúvida. Pessoal, tem muita gente achando que a rádio está ligado direto à venda, à quantidade de audiência. Quanto mais, melhor. Claro que quanto mais, melhor. Mas assim, às vezes você tem um mais muito espalhado, como eu tinha uma rádio musical, tinha uma ótima audiência, mas na hora de vender, essa audiência pulverizada a nível de a quantidade de cidades no Brasil sumia, era pulverizada essa audiência, então não era tão interessante para mim vender para o comércio. Então, às vezes, melhor do que você ter uma quantidade muito grande de audiência é você ter o seu público muito bem definido, você ter o seu segmento muito certo da sua rádio. Isso vai te ajudar muito mais a vender do que essa preocupação que muitos têm em colocar aí, sei lá, 500 ouvintes simultâneos na sua rádio. Claro que se você conseguir fazer isso dentro de um contexto do seu público, você vai ter um valor muito grande. Mas para você vender, você não precisa especificamente disso. É o que a gente fala muito aqui do planejamento da sua rádio, para quem sua rádio vai falar. Isso é muito mais importante do que quantidade, sim a qualidade, o nicho da sua rádio. Tem gente que está sempre esperando, e é o que eu falo para poder começar a vender a sua rádio. Ah, não, tem que ter mais audiência, ainda está pouco. Cara, não é pouco. Movimente as suas redes sociais. Se você não conseguir, eu falo muito aqui, se você não conseguir colocar todas as redes sociais, às vezes o cara vê ali as opções no site, quer colocar todos que tem, mas não movimenta, não posta. Isso é um erro muito grande que eu vejo em web rádio, porque as redes sociais falam muito sobre a sua rádio. Primeiro é o site, por isso que sai muito na rede lá o site personalizado, porque se você quiser profissionalizar, você tem que mostrar um diferencial para o mercado, e isso ajuda muito. Colosso, mas eu estou começando. Cara, vai fazendo do jeito que você consegue, tenta segmentar ao máximo a sua programação, e conforme vai entrando, você vai reinvestindo na sua rádio, e aí você vai entendendo como que é você ter uma vinheta cantada na sua programação, como que é ter um equipamento que vai te dar mais qualidade. Aí você começa a investir nessas coisas e realmente você vai entender a necessidade da sua rádio. Mas para você vender a sua rádio, como eu falei, você não precisa ter muita audiência. Vou dar um exemplo aqui, depende muito do que você está falando. E eu acredito que o maravilhoso da rádio web é isso aí, a gente poder falar para quem ninguém está falando. Mas quem que são essas pessoas, Clu? Aí é o grande lance, aí é que você tem que achar, e quando você descobrir isso aí, você vai achar o caminho da sua rádio. Muita gente fala, mas e a rádio 027, como está de audiência? Pessoal, quando eu vou montar uma rádio, eu monto um projeto. Quem eu quero atingir? Quem é o meu patrocinador? Para mim chegar nesse patrocinador, quantos ouvintes eu tenho que ter? Onde que eu tenho que estar entrando? Quem tem que estar falando da minha rádio? Conseguir, ela cumpre o papel dela. Hoje, devido ao tempo que nós temos, e nós temos que ter essa consciência. Claro que nós vamos trabalhar sempre querendo melhor, sempre querendo mais, mas dentro de uma realidade, nós sabemos que hoje nós não conseguimos, sem investimento e com a nossa equipe, ter uma rádio que vai ser líder de audiência na nossa cidade, no nosso estado. Nós temos plena consciência disso. Então é pensar bem assim, onde que ela pode chegar, quem nós queremos colocar dentro dela? Fulano e fulano, quais empresas? Tais empresas. Como nós vamos chegar nela? Então vamos fazer de tamanho daquela empresa. Porque às vezes também você cresce muito, aí você tem que partir para uma marca nacional para vender a sua rádio. Mas isso aí é muito difícil, tá, pessoal? Sendo bem sincero aqui, claro que você pode ser líder de audiência na sua cidade aí, ganhando das FM e web rádio, só que nós sabemos que nada é de graça, você vai precisar de um investimento, você vai precisar de correr muito atrás e muita dedicação. Então, assim, às vezes é melhor você colocar a bola no chão, ver onde você quer chegar, quais são os seus patrocinadores, por isso que a gente bate muito na rede. Deixa a rede retransmitindo, coloca um programa ao vivo, completa aqueles 4 patrocinadores daquele programa para você pensar em outro programa. Agora, sobre o tema principal, é mais ou menos igual para ficar bem explicadinho. Um exemplo, eu estou gravando vídeo agora aqui para você que está vendo esse vídeo sobre web rádio. Eu tenho plena consciência que esse vídeo não vai chegar a 50 mil visualizações e nem a 100 mil visualizações, 1 milhão, não vai. Porque o web rádio é um assunto muito restrito, é um assunto muito fechado, não é um assunto que tem tanta gente assim interessada e para poder assistir, que não é tão apelativo assim. Mas por que que eu gravo? Porque dentro desse contexto de web rádio nós temos uma relevância, tanto que toda hora tem gente querendo patrocinar a rádio, toda hora tem gente procurando, e nós não temos patrocinadores porque o nosso conteúdo próprio da rede já patrocina o canal.
Então nós não vendemos para outra empresa, mas toda hora tem procura. Então dessa forma, se você achar um segmento dentro da sua cidade, dentro do seu contexto aí que você possa vender a sua web rádio, você vai ter muito mais sucesso, tendo pouca audiência, mais pessoas engajadas, suas redes sociais amarradinhas, seu site muito bem feitinho, interessante, do que você mostrar simplesmente, tenho aqui 1000 ouvintes simultâneos no meu stream e não mostrar redes sociais, não mostrar um público bem definido, não mostrar quem é que ouve a sua rádio, por que é interessante a sua rádio para aquele produto. Então isso aí não adianta nada. Por isso que eu falo, não tente comparar a audiência com a arrecadação de rádio. Tem muita gente com rádios dando bastante audiência, mas não consegue comercializar. Por que isso? Justamente por isso aí, não define bem quem é o seu público, não consegue regionalizar a sua audiência, que é muito difícil isso aí, se você não for partir. Se você tiver uma rádio musical com muita audiência, você conseguir vender ali, vai ser artista pagando para tocar a música, tem que partir para esse lado. Agora uma rádio local você pode ter artista que você cobra para tocar a música e você pode ter o comércio, que é fácil de vender, que já tem um apelo. E as pessoas quando entenderem também, quando eu falo desse canal, quando eu falo das nossas rádios, a rádio também pode ajudar você a vender o seu produto. As pessoas ainda estão começando agora a entender que independente da sua profissão, do pedreiro, engenheiro, não sei qual que é, você pode ter uma rádio explicando algumas coisas, criando conteúdo sobre a sua profissão e através disso aí te ajudar a vender o seu serviço. Isso aí a rádio também é muito boa, serviço ou produto. As pessoas estão começando a ver isso aí. Então assim, tudo parte do planejamento. Quando você está começando a montar a sua rádio, do nome da sua rádio até onde você pensa em chegar com ela. Claro que nós queremos sempre mais audiência, mais patrocinadores, mas para você chegar nesse primeiro objetivo é muito trabalho, muita dedicação, e quando você chega nele você vai ver se você prefere crescer ou se você vai ficar naquele formato ali e criar outros conteúdos dentro daquele tamanho ali para você continuar comercializando aqueles produtos ali. Tá bom, pessoal? Espero que vocês possam ter entendido que só audiência não é tudo. Você precisa de ter engajamento e precisa de ter o endereço da sua rádio. Quem ouve a sua rádio? Para quem que é interessante, qual que é o diferencial da sua rádio? O que a sua rádio está entregando que as outras não estão? Qual que é o público que só encontra aquele conteúdo na sua rádio e não nas outras? Quando você conseguir fazer isso aí, você pode ter certeza que você vai ter uma rádio que você vai conseguir vender. E a venda, pessoal, é automática. Quando você começa a se destacar em um certo segmento, um certo conteúdo, as pessoas começam a te procurar. Claro, você tem que ir atrás, tem que buscar sempre, mas a venda fica muito mais fácil, tá bom? Espero poder ter ajudado. Fiquem com Deus, que Papai do Céu nos ajude cada vez mais. Valeu!